Senhoras e senhores, hoje a videoaula será sobre a criação de regras. Logando aí na nossa VMware, vamos dar sequência nas nossas videoaulas. Lembrando que no FortiGate, sempre as regras você vai atribuir a uma interface. Por exemplo, vamos relembrar aí em System, Network, Interfaces. Vamos relembrar aí as interfaces que nós temos e as redes correspondentes. A porta 1 está inside com 192.168.43.254, é um /24. E a porta 2 é a DMZ com a rede 10.10.10.254/24 também. E ilustrativamente os nossos links de internet na porta 9 e na porta 10, com a outside A e a outside B. Vamos lá em Policy Object do lado esquerdo para a gente criar as nossas regras. Em Policy Object, expande a aba Policy, vem aqui em PV4. Em PV4 você já vai observar a Implicit Deny, que em todos os files que você trabalhar aí na sua vida, você vai ver a Implicit Deny como default, você não consegue deletar ela. É a maneira que o Firewall trabalha. E lembrando que as regras, a leitura de regras no FortiGate ela é top-down. Ou seja, o FortiGate vai ler as regras de cima para baixo da maneira que você for configurando. Em Section View, o FortiGate ele vai separar, mais para frente a gente vai ver isso. O FortiGate ele separa as regras por interface. Por exemplo, a interface ele vai separar um conjunto de regras da interface inside para a interface DMZ. Todas as regras que você criar nesse sentido de origem e destino, inside para DMZ, ele vai separar todas as regras para você. Aí você vai moldando aí o top-down, conforme a sua necessidade aí de leitura de regras. Se você se deparar com um firewall em Global View e a opção Section View ela está desabilitada, ela fica meio apagada aqui para você não conseguir selecionar ela, provavelmente já existe uma regra NN criada, uma regra cuja origem ela é N e o destino é N. Quando acontece isso, o FortiGate ele desabilita a opção de Section View. E isso é uma maneira mais difícil, não é recomendável você trabalhar com Global View, com regras NN, que o Firewall é para você segmentar aí os acessos, você implementar segurança aí na infraestrutura, segmentar todas as origens e destinos, garantindo assim alguns requisitos aí de confidencialidade, só determinada origem vai acessar determinado destino. E vamos lá, vamos deixar em Section View. Vamos dar um Create New para a gente criar a nossa nova policy. Lembrando as redes que nós vimos ali em System, Network Interface. Em Common Interface, nós vamos selecionar primeiro a interface de origem. Eu vou criar uma regra aqui demonstrativa da porta 1, que é a nossa inside, a nossa rede interna. E o source address, aquele objeto que a gente criou naquela videoaula de object address. Vamos localizar aqui o objeto rede inside, que demonstra aqui o range da nossa rede inside. Source user e source device type, eu não vou entrar em detalhes ainda nessa videoaula, porque já é um outro tipo de regra, já requer um outro tipo de configuração que a gente ainda não entrou nesse detalhe, que é que nós conseguimos autenticar o grupo de usuários, um grupo de usuários para permitir o acesso nessa regra.
você colocando isso, essa regra já vira uma Ident Base Policy, que já vai ser um assunto de uma outra videoaula. E o Source Device Type é você, no Source User você autentica por usuários e no Source Device Type você autentica por devices, por objetos. Também vai ser tópico de uma outra videoaula. Vamos deixar eles em branco, não vamos selecionar nada. E Outgoing Interface, a nossa interface de destino, de saída, Outgoing. Vamos colocar aqui a DMZ. E Destination Address, nosso Destination Address. Vamos colocar aqui, pode ser esse range DHCP DMZ, para a gente ilustrar. Já é um range que a gente criou na outra videoaula também. E Schedule, lembra quando a gente criou um perfil de Schedule? Agora você consegue aplicar, se você desejar. Essa regra ela vai funcionar, por exemplo, eu vou colocar aqui para funcionar somente no período noturno, que foi aquele horário que a gente definiu das 7 às 11. 7 às 11. E essa regra ela só vai funcionar, se a gente definir um schedule, ela só vai funcionar no horário cadastrado no nosso schedule noturno. Se você quiser que essa regra funcione o tempo inteiro, você deixa ela always. Vamos deixar aqui o noturno. E o service, nós podemos colocar aqui agora o nosso grupo de serviços que nós cadastramos aquelas duas portas, a TCP e a UDP, que eram as portas altas, G underline portas altas, que é o nosso grupo de portas. E aqui você dá a action da regra, vai ser a ação. Essa regra você vai ou permitir, ou dar um accept, ou um deny. Vamos permitir aqui o nosso tráfego. E aqui já veio habilitado por default, essas novas versões da 5, 5.2, eu percebi que já está vindo habilitado a opção de NAT. Se você deixar a opção de NAT on, use outgoing interface address, para tráfego interno você não precisa, você teoricamente não precisa utilizar essa opção, porque senão o FortiGate ele vai tentar usar o endereço da interface de saída para alcançar o destino. E a gente não precisa de uma tradução de endereços nessa regra. Vamos deixar desabilitado. E o Use Dynamic IP Pool vai ser assunto de uma outra videoaula também, que é um outro recurso de IP Pool do FortiGate, que eu vou dar mais detalhes nas próximas videoaulas. Vamos deixar aqui desabilitado essa opção de NAT. Security Profiles vai ser assunto de uma próxima videoaula também, que nós conseguimos aplicar aqui um profile de antivírus. Já vem alguns profiles default no FortiGate, no caso só um default. Web Filter nós conseguimos aplicar. Já vem alguns profiles aqui. Application Control e IPS. Nessa regra, vamos deixar esses profiles desabilitados. SSL, SSL Inspection, vamos deixar desabilitado também. Esse é assunto de uma próxima videoaula. E o Traffic Shaper, se você quiser aplicar um Traffic Shaper para essa regra, nós conseguimos aplicar o nosso Traffic Shaper. Aqui na regra você tem a opção aqui de três tipos de maneiras de você aplicar o Traffic Shaper. O Shared Shaper, que foi um perfil que a gente criou, lembra, a gente criou de 2 megas, pode aplicar o de 2 megas ou algum dos defaults. Vamos aplicar aqui o de 2 megas, eu vou deixar só um tráfego compartilhado de 2 megas para esse range. E se você quiser garantir o reverse shaper, a volta desse tráfego, você consegue setar aqui também. No caso, eu não vou setar o reverse shaper. E se você quiser aplicar o PURIP, aqui também você consegue aplicar o PURIP. Nesse caso, eu vou deixar só o shared shaper. Beleza, e agora vem as opções de login options. Você vai logar, você vai registrar esse tráfego. Aí você tem a opção de registrar todos os Securities Events. Securities Events são relacionados aos Securities
Profiles. Se você não está aplicando nenhum Security Profile, então não faz sentido você deixar essa opção habilitada, porque senão você não vai conseguir registrar nada. Então vamos deixar All Sessions para alugar todo o tráfego de rede. Mais para frente eu vou ensinar como a gente visualiza esses logs, como a gente visualiza esses logs tanto no FortiGate quanto no FortiAnalyzer. Vamos deixar All Sessions. Capture Packages, Ignation Logs e Session Starts são outras opções que eu vou entrar em detalhe mais para frente. O Capture Packages tem um recurso do FortiGate que, se você deixar marcado esse Capture Packages, ele automaticamente vai gerar já um filtro. Tem uma opção de Capture Packages do FortiGate que ele já gera, você cadastra, você configura a quantidade de pacotes que ele vai capturar. E ele já gera um arquivo para você conseguir abrir no Wireshark e ver mais a fundo, bit a bit desse tráfego para algum troubleshoot mais específico. Vamos deixar desabilitado. E aqui você deixa a policy habilitada ou desabilitada. Você tem a opção de desabilitar e você habilita ela no momento que você achar mais conveniente. Um comentário, se você quiser colocar aqui um registro, uma nota, é possível também você criar. Regra, vamos colocar aqui tráfego noturno inside para DMZ, uma mera nota, e clicando em OK nós criamos aqui a nossa primeira regra. E é isso, galera. A criação de regras também é simples, não é difícil você trabalhar com regras. Vamos criar aqui mais uma regra, por exemplo, de saída de internet. Vamos voltar aqui em System, Network Interface. Vamos criar uma regra aqui da inside para nossa outside A. Isso é uma regra de saída de internet. O que vai definir aqui, por exemplo, se nós criarmos duas regras, uma regra de saída da inside para outside A e uma regra de saída da inside para outside B. Aí vocês me perguntam qual vai ser a saída do link, por qual link essa regra, esse tráfego vai funcionar prioritariamente. Aí você tem que olhar ali, se atentar em router, static route. Você pode adicionar aí o campo de distância e de prioridade, voltando àquela videoaula de rotas estáticas. Aí você vê aqui, se as distâncias estiverem iguais, ele vai praticamente balancear o link. Se as distâncias estiverem iguais, ele vai olhar para a prioridade. Qual tiver, por exemplo, vamos alterar a prioridade aqui do link A. Vamos deixar ela aqui. Vou deixar ela com 10. Beleza. Deixando ela com 10, se nós criarmos duas regras de saída para a internet, a prioridade vai ser a que tiver com a menor rota. Ou seja, a distância tem prioridade sobre a priority. As distâncias estando iguais, o firewall ele vai olhar para o valor que o menor valor que você tiver aqui em priority. Vamos criar aqui uma regra para outside B. Se dá um create new. Clica aqui em porta um inside. Vamos colocar aqui todos os IPs da nossa rede inside. E outgoing interface. Vamos colocar aqui a porta 10, outside B. Todos os destinos. Eu estou falando que todos os IPs da inside vão ter acesso a
ao link, a saída de link da outside B. Schedule eu vou deixar always, a todo momento. E server eu vou deixar aqui HTTP e HTTPS. Action eu vou deixar accept. E agora sim nós deixamos o NAT habilitado para ele usar Use Outgoing Interface Address, para ele usar o IP da interface outside B, que aqui vai ser, aqui é a resolução do NAT. Aqui é o NAT que ele vai usar o IP da interface já para sair para a internet. Você não precisa em alguns firewalls, que nem o Cisco ASA, você tem que fazer essa configuração separadamente. No FortiGate você simplesmente habilita a opção de NAT na interface e ele vai fazer a tradução para usar o IP da interface e sair com o link da outside B. Não vamos aplicar aqui nenhum shaper, vamos deixar logando aqui aos sessions, deixar a nossa policy habilitada e dar um OK. Agora você consegue observar aqui em Section View como o FortiGate ele separa essas regras. Section View ele separa por interfaces de origem, por interface de destino. Todas as regras que a gente criar da porta 1 para a porta 10 ele vai jogar aqui embaixo. E conforme você vai movendo as suas regras, a ordem de leitura vai ser sempre top-down, de cima para baixo. E aqui da porta 1 para a porta 2. Se você colocar em Global View, olha como ele já muda. Ele vai jogar todas as regras misturadas, não vai separar por interface. Aí é uma maneira mais difícil de você trabalhar, de você fazer um troubleshoot rápido. Já é uma maneira mais complexa de você analisar aí as suas regras. Basicamente, a criação de regras consiste nisso, galera. Qualquer dúvida, vocês podem deixar o seu comentário aí embaixo do vídeo, o seu like ou o seu dislike. E até a próxima aula.